O tema da minha mensagem hoje é tempo de não perder tempo. Diga assim, é tempo de não perder tempo. E é sobre isso que Paulo vai continuar falando aqui. Depois que ele dá todo esse contexto, que eu já li, falando sobre sejam imitadores de Deus, não é para vocês compactuarem com as obras das trevas, isso não combina com a vida agora que vocês levam em Deus. Essa vida não é mais uma vida que representa o cristianismo para vocês, então agora vocês devem viver dentro da nova realidade espiritual. E aí ele vai começar então no versículo 14 dizendo assim: por isso é que foi dito, e ele está mencionando um texto de Isaías, ele está parafraseando, Isaías capítulo 60, versículo 1, ele está parafraseando dizendo assim, ó: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, a primeira palavra que me chama a atenção nessa fala de Paulo, é essa palavra despertar, ou despertamento. Por que é tão importante essa palavra, principalmente nos dias que nós vivemos hoje? Por que é tão importante falar de despertamento? Porque hoje nós entendemos que a igreja evangélica ela é grande, ela é expressiva, ela é muito forte, ela tem poder na nação, vamos falar a nível de Brasil. Então a igreja evangélica hoje ela tem uma representatividade muito grande. Porém, uma grande realidade também é que existem muitos crentes que estão dormindo, estão em estado de sono, estado de adormecimento. Então, Paulo começa dizendo assim, ó: desperta, ó tu que dormes. Saiam desse estado de inatividade, saiam desse estado de prostração, saiam da inércia, não fiquem parados. Então ele começa dizendo exatamente isso, desafiando a gente a sair da inércia, a não ficar parado. Queridos, eu queria que você pensasse hoje de forma bem ampla, para que foi que Cristo salvou você? Será que a vida cristã é isso? É só isso? A gente foi salvo e agora a gente virou um monte de robozinho da religião, que vem no culto domingo, levanta a mãozinha, canta umas 4, 5 canções para Jesus, bate o nosso cartão aqui, entrega a nossa oferta, ouve uma palavra, vai embora para casa e pronto. É só nisso que se resume o evangelho. Então, essa palavra precisa mexer com a gente precisa ter esse senso de que há um adormecimento na nossa vida cristã. E nós precisamos despertar para isso. Para entender que existe algo que vai além simplesmente dessa rotina. É um ciclo, né? Vem para a igreja, fica esperando o domingo chegar, aí vem para a igreja, louvo a Deus, dou minha oferta, assisto o culto, ouço uma palavra, vou embora, e aí passa a minha semana inteira vivendo a minha vida, depois de novo volta, vem para a igreja e tal. Então a gente precisa despertar exatamente desse lugar. Esse despertamento, a palavra de Deus está nos desafiando. Paulo falou assim para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Timóteo, ele era um discípulo de Paulo e ele vai falar bem assim para Timóteo. Ô Timóteo, é o seguinte, eu tô com muita saudade de você. Eu lembro-me das suas lágrimas. Timóteo, 2 Timóteo 1, 4. É isso mesmo. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Continua. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, Paulo está afirmando assim, Timóteo, estou com saudade de você, e você recebeu boas influências, sua avó era uma inspiração, sua mãe era uma inspiração, ou seja, o evangelho ele foi geracional na sua vida e alcançou você. E agora, eu acredito que essa fé também habita em você. Continua. Por essa razão eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Em outras versões ele disse assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em você.
Tem um dom de Deus na vida de cada crente. Todo crente, quando Deus chamou ele não chamou ele para ficar na inércia. Todo crente tem um chamado e tem um dom de Deus. Existe um dom de Deus derramado sobre a vida de cada crente. Há muito tempo atrás, a igreja evangélica, ou a igreja no geral, ela separava o público assim. Tinha os cleros e tinha os leigos. Então, a impressão que dava que só podia fazer a obra de Deus quem fazia parte do clero. Quem era um pastor, quem era um diácono, quem era um presbítero, quem estava envolvido com o clero da igreja, ele podia fazer a obra de Deus. E os demais eram todos espectadores. Só que essa não é uma verdade bíblica. Essa não é uma verdade de Deus. Porque Deus, quando nos salvou, quando Deus nos chamou, ele nos colocou numa posição de servos dele. E todos nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus está fazendo. Todos nós somos participantes disso e podemos sim nos envolver. Então, há uma necessidade de despertar o dom que há em nós. Foi o que ele falou para Timóteo. Desperta o dom que há em você. Então, tem um dom na sua vida. Tem um dom que Deus quer usar. Tem algo na sua vida que Deus quer usá-lo poderosamente para alcançar tantas e tantas pessoas, impactar o local onde ele te inseriu. Então há essa necessidade desse despertamento. Desperta. Desperta o dom que há em você. Pergunta para o seu irmão assim, você já sabe qual dom que há em você? Porque se a gente não entender isso, vai ficar muito difícil da gente fluir naquilo que Deus quer. Então você não foi chamado para ser um esquentador de banco de igreja. Você não foi chamado para isso. Entenda isso. Você não foi chamado para esquentar o banco da igreja. E nem para limpar o banco da igreja com o seu bumbum. Não. Não. A chamada de Deus para nós é que nós devemos despertar o dom que há em nós. Eu não sei se você já leu a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Essa semana a gente se retirou para um tempo de consagração e nós começamos a ler o livro de Atos. Estava eu com o pastor Tiago e nós começamos a ler bastante o livro de Atos. E aquilo foi trazendo uma empolgação tão grande para a gente. Porque se você quer saber sobre a história da igreja, você vai entender, através do livro de Atos, para que Deus chamou os crentes. A igreja, depois que Jesus morreu, ela nunca mais foi a mesma. A igreja do primeiro século, do segundo século, eles fizeram um estrago, no bom sentido, no tempo em que eles viviam. Porque os crentes não estavam na inércia. Os crentes não estavam acomodados, os crentes não estavam no estado de sono, os crentes não estavam na sonolência, mas os crentes estavam agindo. Os crentes estavam manifestando a fé deles aonde eles passavam. Quando Estevão morre, a igreja sofre uma perseguição muito grande. E os crentes são espalhados por toda a parte do Oriente e de toda aquela região onde eles estavam inseridos. Eles foram espalhados por vários lugares. E eles não ficaram na inércia, mas eles continuaram fazendo aquilo que eles aprenderam. E eles despertaram aquele dom que havia neles. Então nós precisamos descobrir qual é o dom que tem em nós e nós precisamos despertar esse dom. Despertar o dom que há em nós para servir as outras pessoas. E ele continua dizendo ainda aqui em Efésios, ele fala assim, levanta-te dos mortos. Continua lá, Efésios 5:14. Efésios 5:14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Levantar-se dentre os mortos. Por que a Bíblia usa essa expressão? Porque nós já fomos chamados para nova vida. Nós já fomos ressuscitados. A Bíblia fala isso numa realidade espiritual, que nós já fomos ressuscitados com Cristo. E agora nós caminhamos nessa nova natureza e nessa nova vida. Então nós precisamos levantar da velha vida, levantar da antiga realidade para viver a nova realidade. E é por isso que ele fala, levanta você dos mortos. Levante-se dessa antiga vida. Saia do aspecto da religião.
E é uma coisa que a gente combate muito tempo aqui na igreja, gente. Eu falo muito, sempre vira e mexe, eu estou tocando nesse assunto. Porque há uma preocupação muito grande das pessoas se tornarem religiosas. E a gente tem essa tendência. Existe uma tendência muito grande da gente ficar um adepto de uma religião e vir aqui para bater um cartãozinho e ter aquela postura do bom menino, sabe, do piedoso, que vem aqui e aquela sensação de, missão cumprida, eu já fui na igreja, já fiz minha parte. Não, o cristianismo é mais do que isso. Então, levanta-se dos mortos. Ou seja, devemos viver com base nessa nova vida, na nova realidade espiritual. E o terceiro ponto ele fala, Cristo te esclarecerá. Ou seja, Cristo vai te iluminar. Jesus quer iluminar você. Porque foi para isso que ele chamou. Ele chamou você para brilhar. Ele chamou você para ser um crente que sai da inércia e vai brilhar. Mateus capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim para nós. Mateus capítulo 5, versículo 14. Olha o papel do crente, na posição que Cristo colocou o crente. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, olha só, nós somos luz do mundo. E a vontade de Deus não é que nós ficamos na inércia, escondidos. Porque ele está dizendo assim, que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Continua. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. O que essa palavra está dizendo para nós? Que não é para nós ficarmos escondidos. Não é para nós ficarmos nessa inércia, nessa vida parada. Mas é para nós manifestarmos essa luz. Cristo resplandecerá. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Continua. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então essa é a nossa chamada. Jesus chamou a gente para brilhar. E quando a gente fala de brilhar, eu não estou falando de sucesso empresarial. Não, porque eu nasci para brilhar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de cristianismo. Cristo quer que o cristianismo que alcançou você, que transformou você, que impactou a sua vida, possa resplandecer diante dos homens. Que aquilo que ele fez na sua vida possa revelar-se diante dos homens, dos lugares aonde nós estamos. Isso é de suma importância. E aí ele vai continuar dizendo, lá no texto de Efésios, pode continuar para mim, por favor, Efésios capítulo 5, versículo 14. Agora é o 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Então está dizendo assim, crentes, é o seguinte, Jesus salvou vocês, agora ele está dizendo para vocês assim, desperta vocês que estão dormindo, levanta-se dos mortos, e Cristo vai resplandecer em vocês. Ele vai brilhar em vocês, para que vocês possam impactar o lugar aonde vocês estão inseridos. E ele fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Presta atenção do jeito que vocês estão vivendo. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Não seja como insensatos, mas como sábios. Continua. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, segundo ponto aí é remindo o tempo. Tem Bíblia que está dizendo assim, remindo o tempo. O que quer dizer essa palavra remir o tempo? Quer dizer exatamente isso. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Por isso que eu falei o tema da mensagem, é tempo de não perder tempo. Então nós fomos salvos por Jesus e nós não podemos perder tempo. O relógio de Deus está correndo. Quando Deus salvou você, o relógio de Deus começa a correr e conta comigo, com você, para nós participarmos de algo grande que Ele está fazendo no mundo. Tem almas que vão ser confiadas a você, que depende de você, para que essas pessoas conheçam o Evangelho.
Eu sempre gosto de falar por que uma igreja tem que estar sempre se renovando, tem que ter muita gente chegando na igreja, muita gente nova chegando. Porque vai chegar um tempo na nossa caminhada cristã que a gente perde a nossa força evangelística. Então, assim, quando você vem para Jesus, você chega na igreja e aí você conhece muita gente do mundo ainda. Muita gente está lá no mundão. Você tem muitos amigos do mundo ainda. Então, aquele é o melhor tempo para você trabalhar para Jesus. Por quê? Porque ainda você tem muitas relações com aquelas pessoas. Então você ainda consegue se aproximar dela, você ainda consegue sentar para almoçar com ela, para tomar um café com ela. Então você tem muita força evangelística. Só que aí com o passar do tempo, essa força evangelística vai se perdendo. Aí antes você saía com seus amigos para comer uma pizza, pessoal que não conhece Jesus ainda. Hoje não, hoje depois que você passa muito tempo na fé cristã, o que você vai fazer? Vou comer uma pizza, quem que você vai chamar para ir com você? Outro crente. Não é assim? Um crente se reúne com outro crente e a gente vai perdendo a força evangelística. Então nós precisamos sempre estar nessa movimentação de gente nova chegando na igreja, porque quanto mais pessoas novas vão chegando no meio da comunidade, mais tração evangelística a igreja vai tendo. A gente vai tendo mais capacidade de evangelização quando nós entendemos essa forma. Então, o texto está dizendo para nós assim, aproveite o tempo, não desperdice o tempo de vocês, crentes. E hoje tem uma coisa que o crente tem feito, é desperdiçado muito tempo. Tem muita coisa que rouba o nosso tempo e que são coisas fúteis. Então ele fala, remindo o tempo, ou seja, não perca as oportunidades. Não perca a oportunidade de fazer o que Deus quer que você faça. Tem uma frase que eu anotei aqui, uma frase muito forte, e ela fala assim, somente uma vida temos, e logo ela passará. Grave bem isso. Somente uma vida temos, e logo ela passará. Somente o que fizermos por Cristo é que permanecerá. Vou repetir. Somente uma vida temos, e logo ela passará. Somente o que a gente fizer por Cristo é que vai permanecer. Aí eu pergunto para você, a sua vida, o que você está fazendo da sua vida? No que você está construindo no seu dia a dia? No que você está construindo na sua caminhada? O que Cristo está ganhando com o que você está fazendo? O que Cristo está ganhando com o que você está fazendo? A Bíblia fala que vão apresentar diante de Deus as obras. Uns vão apresentar ouro, prata e pedras preciosas. E elas vão passar pelo fogo, não vai sofrer dano nenhum. Mas outros vão apresentar madeira, feno e palha. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai viver a nossa vida aqui. Fui salvo por Jesus, glória a Deus, estou salvo. E tomar muito cuidado para a gente não estar edificando madeira, feno e palha. Porque madeira, feno e palha não é algo que é sustentável. O fogo vai queimar aquilo que não vai prestar, não vai servir para nada. E a nossa vida cristã tem que ter sentido. Nós não fomos salvos para não fazer nada. Nós não fomos salvos para ficar nessa inércia, não. Então, essa vida logo ela vai passar. Uns vão viver um pouco mais, outros vão viver um pouco menos. Mas, sem exagero aqui, talvez poucos aqui viverão 100 anos. Talvez poucos aqui. Que não é a média de vida hoje. A estimativa de vida hoje é 70, 75, 85. Quem vive bem ainda, quem consegue viver bem, que tem alguns cuidados com a saúde. Então é muito curto a vida. Somente aquilo que a gente fizer por Jesus é que vai permanecer. Uma vez a Bíblia diz assim lá no Evangelho de Lucas, louco, se Jesus chamar você hoje, eu não estou falando aqui de salvação, porque salvo você já é. Mas se ele chamar hoje você para uma prestação de contas, o que você vai apresentar para Jesus? Você vai falar assim, Jesus, comprei uma casa, comprei um carro, tive uma profissão, ganhei um salário alto. Ele vai falar, mas não é isso que eu te chamei. Isso é bacana, parabéns, está sendo abençoado. Mas o que você fez de fato para o reino? O que você está fazendo com a sua vida cristã? Aproveite essa vida. É tempo de remir o tempo.
É tempo de aproveitar o tempo. E ele vai continuar dizendo assim. Olha que interessante isso. Romanos capítulo 13, versículo 9, por favor. Romanos 13, 9. Paulo, quando escreve para os romanos, ele vai falar essa frase aqui interessante, esse texto aqui. 13, 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame seu próximo como a si mesmo. Continua. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Continua. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês, o quê? Despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. E eu fiquei pensando nesse texto e meditando, falei, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o relógio está correndo. E o dia que Jesus salvou você, cada dia que você está vivendo é um dia a menos, não é um dia a mais. Às vezes a gente comemora aniversário, obrigado por mais um ano. Não, é obrigado por menos um ano. Essa é a matemática certa. Não é, Deus, obrigado por menos um ano. Porque o relógio está correndo. O tempo está correndo. Ele está falando assim, a salvação de vocês, ou seja, o grande finale, o grande dia, ele se aproxima. E agora está mais próximo do que quando o dia que ele te salvou. Por quê? Porque o relógio de Deus está correndo. O relógio de Deus está andando. E o que nós estamos fazendo nesse tempo do Cronos de Deus? O relógio cronológico nosso aqui. O que a gente está fazendo agora, nesse tempo? E nós precisamos despertar para isso. Por isso que ele fala, é tempo de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando a gente creu. Está mais próximo. Então o relógio de Deus está correndo e Deus está contando com a gente. Ainda dentro do livro de Efésios, volta para mim lá, por favor. Efésios capítulo 5. Acho que agora é versículo... Portanto, não sejam insensatos, mas procurem conhecer o quê? Procure conhecer o quê? A vontade de Deus. Você já descobriu qual que é a vontade de Deus para você? Ele fala assim, não é para vocês serem insensatos, mas é para vocês procurarem descobrir, conhecer a vontade de Deus. E dentro disso eu queria abrir um leque muito grande para nós. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado as 7 montanhas ou as 7 esferas da sociedade. Porque antes, eu vou ser sincero para vocês, confessar aqui algo para vocês. Quando eu me converti, eu imaginava que só tinha um jeito de fazer a obra de Deus. Eu tinha que abandonar tudo, a minha vida, e mergulhar na igreja. Eu achava que era assim, fazer a obra de Deus era isso. Abandona tudo, chuta tudo que você está fazendo, pede conta do emprego, não tem negócio de comprar casa, não tem negócio de comprar carro, não tem negócio de nada disso. É só viver para Deus. Essa era a minha mentalidade. Eu achava que só assim que era possível fazer a obra de Deus. E então eu imaginei assim que eu tinha que largar tudo para poder servir a Deus. Imagina se todo mundo resolve largar tudo para servir a Deus. Quem é que vai sustentar esse povo? Não é verdade? Quem é que vai pagar as contas? Então, por eliminação, você chega à conclusão que essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que eu pare tudo, largue tudo, abandone meu emprego, a não ser algumas pessoas que têm um chamado específico para isso. Algumas pessoas que têm um chamado específico para servir no evangelho em tempo integral. Caso contrário, não, você tem uma vida. Você tem uma vida para caminhar, você tem uma história para fazer, enfim. Tem uma família para cuidar, tem conta para você pagar. Então, em 1975, 2 homens, assim, que têm uma história de fé muito bonita, um deles é chamado Lauren, eu não lembro, não sei falar o sobrenome dele, acho que Cuminan, acho que é mais ou menos isso. Ele é fundador do Jocum.
e outro homem que é da cruzada estudantil chamado Bill Blight. E esses homens, vivendo em lugares diferentes, tiveram uma visão de Deus sobre essa ideia das 7 esferas. Eles se encontraram, compartilharam e escreveram até um livro chamado As 7 Montanhas. Mas o que significa as 7 esferas sociais? Significa a atuação dos crentes nesse lugar. E agora vai entrar a sua parte na história. Porque você vai falar, poxa, pastor, então para mim fazer a vontade de Deus eu tenho que largar tudo? Não. Mas a ideia é nós representarmos Deus nas esferas da sociedade. E essas 7 esferas, segundo aqui a revelação, e eu achei muito própria, apesar de ter acontecido isso em 1975, ter se consolidado essa visão, ter acontecido seminários, workshops, tantas coisas, isso é muito forte dentro das universidadades, onde eles conseguem implantar isso. E quem trabalha muito forte com isso também é o pessoal do Dunamis. O pessoal do Dunamis entendeu isso de uma forma muito forte. Mas as 7 esferas sociais seriam família, religião, educação, comunicação, cultura, negócios e política. As 7 esferas sociais. Aonde o crente precisa exercer influência. E são áreas que estão dominadas pelo mal. A igreja não despertou para isso e o inferno penetrou nessas áreas da sociedade. Por exemplo, hoje, se a gente falar de família, olha o que fizeram com a família. Olha como que a família está confusa. Olha como está corrupta o pensamento de família. Como está corrupto o pensamento de família. Quando a gente fala da religião, mesma coisa. A religião que era algo assim sagrado. Hoje as pessoas não respeitam mais. Por quê? Por conta de pessoas erradas no lugar certo. Pessoas erradas no lugar certo. É sério isso. Educação. Hoje você manda o seu filho para a escola e fica com medo do que ele vai aprender lá. Por quê? Porque existe um vazio. Os crentes, muitos professores são evangélicos, mas estão no sono dentro desses ambientes. Estão sonolentos, estão lá só simplesmente dando aula, cumprindo uma cartilha, mas não estão brilhando a luz de Deus naqueles ambientes. Na comunicação, aí fala da mídia, todos os meios de comunicação. Na cultura, a igreja abandonou a questão da cultura e hoje é dominado por ideologias terríveis, o ambiente da cultura. Nos negócios e na política. É claro que hoje eu não vou abranger com você, mas eu queria desafiar você a estudar sobre isso. Anota aí, as 7 esferas da sociedade, faz uma pesquisa na internet, você vai aprender muito, muito forte esse entendimento. Mas nós precisamos entender a vontade de Deus. Nós precisamos entender como Deus quer nos usar. Deus quer usar você. O desejo de Deus é usar você. Ele quer que você desperte o dom que há em você, porque Ele quer te usar. Ele quer te usar para construir algo para Ele. Algo que, de fato, vai ser relevante na vida de outras pessoas. Você não foi chamado por Deus para viver para você mesmo. Você não foi chamado por Deus para viver a sua própria vida, não. O chamado de Deus para você é muito abrangente. E você precisa procurar, Efésios, põe lá de novo Efésios, procurar descobrir qual é a vontade de Deus. Como Ele quer te usar, onde Ele quer te usar, da maneira que Ele quer te usar. Tem gente que é o agente secreto de Jesus. Já ouviu falar? 007 de Cristo. Como isso, pastor? O que é um 007 de Cristo? É aquele que ninguém sabe que ele é crente. Ele é um crente tão bom que ele fala assim, ninguém vai saber que eu sou. E ninguém sabe, o vizinho da casa não sabe, lá no trabalho não sabe, na escola que ele estuda não sabe, ninguém sabe que ele é um crente. Por quê? Porque ele está escondido, ele não está cumprindo o propósito dele. E o que ele idealizou para a vida dele, ele fica pensando, não, eu vou crescer, eu vou ser profissional, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro. Tudo que ele pensa é para ele mesmo, a construção de vida dele.
Não é errado você ter as coisas, eu não estou condenando você ter nada, não é isso não. Eu só estou dizendo o seguinte, que tudo que nós estamos construindo, nós precisamos pensar aonde que Cristo está entrando nessa construção. Aonde que Cristo vai aparecer aqui? Aonde Jesus vai ser glorificado nesse tempo? Então uma coisa é clara para nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Uma vontade de Deus é revelada na Bíblia, explícita. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Olha só. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo 2, 3. Aleluia. Aleluia. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. O quê? O que é bom e agradável? Põe aí. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, uma vontade de Deus eu já sei aqui na Bíblia. Não preciso orar para descobrir a vontade de Deus, porque já está revelada aqui. Qual que é a vontade de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Deus tem um desejo que a salvação chegue para todos os homens, que todos os homens tenham acesso a essa salvação, e Ele quer me usar para isso, e eu não sou pastor, eu não sou funcionário na igreja tempo integral, como que eu vou participar disso? Eu vou atuar na esfera onde eu estou inserido. Se eu sou um professor, eu preciso atuar como professor missionário naquele local e alcançar as vidas naquele local. Eu não posso me acovardar, eu não posso ter medo, porque a Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. Então eu preciso entender a vontade de Deus aonde eu estou inserido. Como que eu vou transferir ou transmitir Jesus no local aonde eu estou inserido? Como? Como que eu vou fazer isso? E essa é uma oração que você deve fazer. Você foi chamado por Deus para despertar desse sono, para salvar os homens, para despertar o dom que há em você e alcançar essas vidas para Jesus. Não se trata aqui de uma meta de igreja, vamos encher a igreja. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo muito maior do que encher uma igreja. Nós estamos falando de povoar os céus. Nós estamos falando de ganhar vidas para Jesus. Então, a nossa atuação nesses lugares precisa ser forte. A gente precisa atuar forte no ambiente onde nós estamos inseridos. Então Deus não salvou você para viver para você mesmo. Por isso que é errada essa teologia. Parece que é assim, Deus me salvou e agora eu vou me dar bem na vida. Vou ter um carro, vou ter uma casa. Essa teologia maluca de prosperidade que entrou dentro da igreja, gente, isso aí é um câncer dentro da igreja. Porque parece que o evangelho se resume nisso. Jesus me salvou para me dar bem na vida. E parece que eu só vou ser bem sucedido se eu ter as coisas. Eu tenho que ter coisas. E aí a igreja às vezes fica fomentando essas coisas no coração do povo. Parece que Jesus me salvou porque Ele quer me dar uma casa. Olha que obra linda. Jesus me salvou porque Ele quer me dar uma vida, um bem-estar. Jesus me salvou porque Ele quer que eu tenha coisas. Não, querido. Quando Deus salvou, grava essa frase. Quando Deus salvou você, estava pensando no seu vizinho. Quando Deus salvou você, estava pensando no seu pai. Quando Deus salvou você, estava pensando em quem está perto de você. Nas pessoas em quem você pode tocar. Você é mão de Jesus, você é pé de Jesus nessa terra. A Bíblia fala que Jesus hoje ele é só uma cabeça. E quem é o corpo de Jesus? Somos nós. É nós que vamos nos lugares, é nós que vamos nos aproximar das pessoas, é nós que vamos tocar as vidas. Mas precisamos despertar o dom que há em nós. Saímos da inércia. Gente, porque é muito confortável. Se a gente não pensar nisso, daqui a pouquinho, a gente fica muito acomodado. A gente fica muito acomodado na nossa vida cristã.
Eu estou até pensando, trocar as cadeiras da igreja, vou colocar aqui um sofá retrátil no lugar para todo mundo aqui. Um sofazão retrátil aqui, para a gente puxar assim e assistir o culto deitado. De tão confortável que a gente quer ficar como crente. Só que se a gente não entender que existe um propósito maior, Jesus me salvou, não foi para que eu tivesse coisas. Ter coisas faz parte da caminhada. Ter benefício faz parte, isso não é errado, não estou aqui demonizando essas coisas, não. Mas eu estou dizendo que nós não podemos perder o foco. Devemos remir o tempo, não perder o tempo que o Senhor está nos dando para tocar vidas. O relógio de Deus está correndo. Cada dia que passa é um dia menos que nós precisamos anunciar salvação para alguém. Então precisamos nos envolver com a grande comissão de Jesus. Precisamos despertar disso. João capítulo 14, versículo 12. Olha que interessante isso. João, ele fala assim, ó, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o meu Pai. O chamado de Deus para mim é para obras maiores. Gente, nós como crentes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você orou por uma pessoa para ela ser curada? Qual foi a última vez que você orou para uma pessoa, para os espíritos imundos deixar a vida dela? Por quê? Porque nós estamos na inércia. Por isso que a gente não faz essas coisas. Porque a gente pensa que isso é... Olha como é que a igreja está mal acostumada. Demônio manifestava, liga para o pastor. Pastor, manifestou um demônio aqui. Meu irmão, o que eu tenho a ver com isso? Manifestou com você, é com você que ele vai sair daí, filho. Não é comigo. Ele manifestou aí, é uma oportunidade que Deus está dando para você sair da inércia. Mas não, a gente transfere. A gente tem essa mentalidade do clero. Não, quem pode fazer é ele, quem vai tocar é ele, quem vai... Não, gente, precisamos nos mover em outra direção. O Senhor nos salvou para obras maiores. Ele quer nos usar. Jesus quer nos usar. É um desejo de Jesus usar os crentes na face da terra. Ele quer usar os crentes. Ele quer usar nós. Usar cada um de nós. Ele não está perguntando para você o seu grau de instrução. Ele não está perguntando para você se você sabe, se você não sabe. Jeremias falou, ai Senhor, eu sou uma criança. Abre a tua boca que eu vou encher ela, Jeremias. Não se trata do que você sabe ou do que você não sabe. Se trata de quem está sobre você para te usar. Nós precisamos nos posicionar melhor como cristãos. Despertar do sono. Desperta o do sono. Desperta o dom que há em você. Continuando. Efésios. Volta lá, Efésios 5, por favor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Mas, se você perceber todo o contexto do que nós estamos estudando aqui, você vai entender melhor isso. Ele está dizendo assim, ó, não é para vocês perderem tempo, é para vocês remirem o tempo, aproveite o tempo. E aí, dentro desse contexto, ele fala assim, ó, não se embriague com vinho. Aqui o vinho, ele vai simbolizar esse tempo de diversão, de entretenimento, de festa, porque era para isso que servia o vinho antigamente. Era festa, era para a gente ficar alegre e tal. Não é para vocês se embriagarem com vinho, não. Porque isso não vai produzir um resultado consistente. Não é o vinho que vai produzir isso em vocês. Isso aí é algo que não vai ser nada consolidado. Mas vocês precisam se deixar encher pelo Espírito. Sabe por que o crente não consegue fazer a obra de Deus hoje? Gente, isso está tão sério. Vou fazer uma denúncia aqui hoje. A igreja hoje está tão mecânica que se o Espírito Santo for tirado da igreja, a gente nem percebe. Nem percebe que ele saiu. E a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Cantando, dançando, batendo palma, louvando, tudo. E o Espírito Santo nem vai estar mais.
Por quê? Porque a gente está mecânico, a gente botou Deus numa caixinha e limitou Deus num lugar aqui e falou assim, Deus, é aqui que o senhor vai ficar. Isso aqui é o seu lugar, Deus. E de verdade, eu estou muito inconformado com esse tempo que nós estamos vivendo. Estou inconformado demais. Por isso que eu marquei esse jejum, por isso que agora a gente está também num tempo de consagração, desafiando os crentes a sair da inércia. Ah, não, esse jejum aí, deixa lá, os irmãos vão lá jejuar. Não, querido, para você. É você que eu estou convidando para esse tempo. É para a gente encher essa igreja aqui mesmo. Não caber gente aqui no dia do jejum. Se humilhar, botar a boca no pó e falar, Deus, o senhor não quer usar a gente? Então nós estamos aqui, Deus. O senhor não quer usar a gente? Nós estamos aqui. Ou será que precisa estourar uma perseguição violenta na igreja para a igreja se mover? Porque é assim que sempre foi a história da igreja. Os crentes só faziam alguma coisa depois que o chicote estralava. Depois que os inimigos vinham para cima, aí todo mundo saía disperso e ia fazer a obra de Deus. Então nós precisamos nos mover na direção do que Deus quer. Ele fala assim, então se encham da presença de Deus. Se a gente não se encher da presença de Deus, a gente não vai conseguir fazer o que Deus quer. Não tem como fazer a obra de Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Não tem como ser usado por Deus, mesmo que seja nas esferas onde você está inserido. Imagina só que numa revolução, um monte de professor, político, cheio do Espírito Santo, daqui a pouquinho começa a ser um alvoroço. O que está acontecendo naquela escola? Não sei, o professor, de repente, aqui começou a orar aqui pelas crianças, pelos adolescentes aqui. Eles começaram a ficar cheios do Espírito Santo, uma revolução acontecendo dentro das escolas. Mas isso só vai acontecer o quê? Não é no automático, é se nós formos cheios do Espírito Santo. E é isso que a palavra de Deus está nos desafiando. Se encham do Espírito, se encham do Espírito. Agora, como que enche do Espírito? O que eu tenho que fazer para me encher do Espírito Santo? É uma coisa normal, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É nesse ambiente. No ambiente de buscar a Deus, falando entre vocês com salmos, salmodiar a Deus. É um tempo de consagração, gente. É assim que enche do Espírito Santo. Quer encher do Espírito Santo? É assim. Você salmodia, Deus começa a exaltar a Deus. É o que a gente vai fazer com mais frequência. Coletivamente, mas isso aqui não é algo que você pode depender só da igreja para fazer. Entra no seu quarto e pratique isso daqui, ó. Entra lá no seu quarto, começa a salmodiar a Deus, começa a cantar hinos espirituais, cânticos espirituais, louve a Deus, ore ao Senhor, vai naquele ambiente ali e começa a buscar a presença de Deus. E fala, Senhor, eu quero sair da inércia. Deus, se o Senhor me chamou para ser um crente fervoroso, então me aviva, Deus. Eu quero ser avivado pelo Senhor. Aviva-me, Senhor. Avivamento, querido, não é algo que a gente espera só no coletivo. Pelo menos eu busco assim. O avivamento precisa ser pessoal. Senhor, eu quero ser avivado por Ti. Senhor, eu quero que o Senhor me aviva. Me desperta desse sono. Eu não quero dormir mais, eu quero acordar. Desperta o dom que há em mim, Senhor. Como que o Senhor quer me usar? Qual é a forma que o Senhor quer me usar? Fica de pé nessa manhã. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje pensando nisso. Não coloca isso na sua programação como mais um culto que você veio. Não. Sai daqui hoje pensando nisso. Sai daqui hoje, sabe, trazendo isso na sua mente. Deus quer me usar como Ele quer me usar. Obrigado. Deus quer me usar. O que Ele quer de mim? Como Ele quer me usar? E não fique preso. Não coloca Deus numa caixinha. Não coloca Deus num quadradinho. Não. Faça isso não. Deixa Deus te usar da forma que Ele quer. Recapitulando. Às vezes, acordar vai te custar muito. Mas você precisa se posicionar.
Fale para o Senhor: Senhor, desperta o dom que há na minha vida. O Senhor me deu um dom. A Bíblia fala que Ele deu dom para os homens. Ele deu dons aos homens. Está escrito aqui no livro de Efésios também. Subiu aos céus e deu dons, distribuiu dons para os homens. Deus deu um dom para você. Talvez você não tenha o dom que o pastor aqui tem, de louvor. Mas talvez você tenha um dom da comunicação. Talvez você tenha um dom de mestre e pode atuar na esfera da educação. Talvez você tenha um dom da comunicação e pode abrir um canal no YouTube. Estou encorajando você para comunicar as verdades de Deus. Cristo te esclarecerá. A sua luz vai brilhar diante dos homens. Não perca tempo. É tempo de remir o tempo. Não perca tempo. O relógio de Deus está correndo já. Não perca tempo. Descubra qual é a vontade de Deus. E dentro dessa vontade, seja usado por Ele. E por fim, seja cheio do Espírito Santo. Nós vamos tirar esses minutinhos que nos restam, para nós termos um tempo aqui de enchimento do Espírito Santo. Vamos buscar a presença do Espírito de Deus agora. Não tenha pressa. Busque ao Senhor. Fala: Senhor, me usa. Como que enche, pastor, do Espírito? A Bíblia fala que nós devemos salmodiar ao Senhor. O que é salmodiar? Salmodiar é reconhecer a Deus, a grandeza dEle. É fazer como os salmistas faziam: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu reconheço a Tua grandeza. Cânticos espirituais, oração. Comece a falar com Deus aí do seu jeito. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meias lutas, eu não estou só. Me sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Amado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu quero chamar você nessa manhã. Quero fazer um apelo. Você que está aqui e que deseja de todo o seu coração ser usado por Deus, aonde Ele te inseriu, seja na faculdade, seja lá no seu trabalho. Talvez você tenha timidez, mas o Senhor vai te dar intrepidez para anunciar o Evangelho naquele local. Eu quero convidar você que deseja ser usado por Deus, que você dê um passo aqui na frente, que você venha aqui na frente, que eu quero orar junto com você. Sai do seu lugar e se aproxime aqui, em nome de Jesus. Procura, fala: Senhor, eu quero saber qual é a sua vontade, Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor.
Eu quero ser usado pelo Senhor, ó Pai, no meu trabalho. Só o ato de você estar vindo aqui, o Senhor já está acendendo em você algo poderoso, eu tenho certeza. Pela fé, nós já podemos contemplar Deus te usando. Oportunidades vão surgir aonde você estiver. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, aonde você estiver, no seu próprio negócio, eu não sei, mas Deus vai te usar nesse lugar. Eu creio em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Aqui estão, meu Pai, homens e mulheres que são inconformados, Senhor, que querem despertar o dom que há neles. Nós sabemos que é a Tua vontade usar a vida de cada um, Senhor, e o Senhor deseja nos usar. Aonde nós fomos inseridos, aonde nós fomos plantados, Senhor, meu Pai, no ambiente aonde nós estamos, eu quero pedir ao Senhor que, assim como Pedro e os demais apóstolos estavam reunidos naquele cenáculo, e depois que o Espírito Santo se apoderou deles, eles não foram mais homens como eram antigamente. Eles foram tomados por um poder, eles foram tomados por uma ousadia tão sobrenatural, e eles começaram a anunciar o Evangelho sem medo, sem vergonha, sem restrições. Eles caminharam com tanta ousadia, Senhor. Eles não temiam a morte, eles não temiam as prisões, eles não temiam nada, Senhor. Eles simplesmente foram e começaram a anunciar a Sua palavra. Senhor, eu quero pedir nessa manhã, arranca todo medo agora, Senhor, meu Pai, todo medo, toda insegurança agora dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, enche eles do Teu poder, da intrepidez, da ousadia, da coragem, para que eles possam executar o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que o Senhor quer usar cada um de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, apesar, Senhor meu Pai, da nossa ignorância, o Senhor deseja nos usar. Senhor, eu oro nessa manhã, Pai, para que homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, Senhor meu Pai, tenham sonhos, tenham visões, tenham revelações, como diz Joel capítulo 2 versículo 28. Ah, Senhor meu Pai, que o Senhor derramaria o Teu Espírito sobre toda a carne. Senhor, sobre toda a carne, o Senhor não tem restrições. O Senhor deseja usar homens, mulheres, crianças, idosos. Senhor, somos nós que limitamos o Teu poder, ó Pai. Somos nós que limitamos o Senhor. O Senhor deseja nos usar, ó Deus. Levante as suas mãos para os céus e declare para o Senhor: Senhor, me usa, Senhor, me usa. Me usa, Senhor. Me usa, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, contemplar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Senhor, fique com as suas mãos levantadas. Levante as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu poder, Senhor meu Pai, esteja sobre essas mãos. Que no momento que eles tocarem, meu Pai celestial, os enfermos, eles sejam tremendamente usados pelo Senhor para curar enfermos, para expulsar demônios, para anunciar o ano aceitável do Senhor, ó Pai.
Eu oro, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor trabalha, meu Pai Celestial, nesse desejo dos teus filhos agora, Pai. Homens e mulheres comuns, mas que desejam ser cheios do teu poder, ser usados pelo Senhor de forma poderosa. Senhor, eu declaro, Pai, que os olhos espirituais estão sendo abertos. Eu declaro nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que estão sendo despertados nessa manhã do sono, o sono espiritual. Hoje o Senhor desperta homens e mulheres aqui nesse ambiente, e em nome do Senhor Jesus, eles não serão mais os mesmos. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Nós nos apropriamos dessa realidade espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louve ao Senhor agora, louve com intensidade. Rasgue o teu coração, rasgue o teu coração. Encha-se do Espírito de Deus agora. Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. o som do céu, tua glória. Espírito de Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa manhã. E nós cremos, Pai, que estamos sendo despertados hoje. Há um despertamento acontecendo sobre essa igreja. Há um despertamento acontecendo sobre os crentes dessa comunidade, Pai. Há um despertamento acontecendo em nós. Dons de Deus estão sendo acordados nessa manhã. Dons de Deus estão sendo acordados nesta manhã. Para sempre, amém. Te damos honra, te Deus, te damos glória. Teu é o poder. Para sempre, amém. Nós te damos, te damos honra, te damos. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Nós queremos ouvir sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som sua glória contemplar. Declare assim comigo, fala assim: a partir de hoje. Fala assim: a partir de hoje, quem chegar perto de mim Quem chega perto de mim não será mais a mesma pessoa. será mais a mesma pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim: a partir de hoje, A partir de hoje, eu não vou desperdiçar nenhuma oportunidade que o Senhor me der. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, usa minha boca, usa minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha vida.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o nome dele nessa manhã. Oh! Te damos glória. Pode voltar para o seu lugar, meu irmão. Aleluia. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Algo aconteceu entre nós. Algo aconteceu. Nós não vivemos pelo que sentimos, mas vivemos por aquilo que cremos. Eu creio que Deus vai te usar. Não deixa dormir esse dom. Aproveita agora que você foi ativado, meu irmão, e sai daqui hoje. Sai daqui hoje, sabe? Chupando prego e cuspindo parafuso, meu irmão. Sai daqui na gana, sabe? Como diz o outro, é faca na caveira. Vai pra cima, meu irmão, vai pra cima. Deixa Deus te usar, porque Ele quer te usar para coisas extraordinárias, para coisas grandes, para coisas poderosas. E eu fecho essa mensagem dizendo, nós temos uma ferramenta de Deus na nossa comunidade aqui, que são os pequenos grupos, são as células. Eu quero desafiar você que deseja a se tornar um facilitador de uma célula, um líder de uma célula, porque aquele ambiente é o ambiente mais propício para que você conheça as pessoas, para que você seja tremendamente usado por Deus no ambiente da reunião da célula, muito forte. Então, se você ainda não participa de uma célula, esteja em uma célula e se conecte com aquelas pessoas para vocês terem um time de homens e mulheres que estão sendo usados por Deus e que vão virar de ponta cabeça o lugar por onde vocês passarem, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer as nossas ofertas agora. Pega na sua mão o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição.